mais do que você ter uma boa estratégia de investimentos, é você dominar essa parte comportamental, porque, como eu falei, você está toda hora tendo que tomar decisões, né? Bom, pessoal, continuando nossa série sobre finanças comportamentais, hoje eu gostaria de falar sobre o viés da retrospectiva, tá? Mas, como eu havia falado nos outros vídeos para vocês, eu gosto sempre de contextualizar e trazer alguns exemplos. E esse viés da retrospectiva, quem fala sobre ele é justamente o Nassim Nicholas Taleb, né? O autor desse livro aqui, chamado A Lógica do Cisne Negro, que inclusive é uma baita de uma leitura, né? Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe do quanto eu sou fã de Nassim Nicholas Taleb. Essa obra do Black Swan ele lançou em 2010, eu li logo depois que ela foi lançada, e da mesma forma como algumas outras leituras que eu tive, foram bem transformadoras, né, na minha maneira como enxergar o mercado, os fatos e acontecimentos. Então vamos primeiro a algumas premissas, né? O Taleb fala que a gente vive num mundo que a gente não entende, né? E uma outra coisa, uma outra premissa é que a ausência de evidência não significa a evidência de ausência, né? No livro dele ele explica isso através de uma afirmação de que todos os cisnes eram brancos, né? Então, imaginem, todos os cisnes eram brancos. Até então, ninguém tinha visto um cisne negro. O problema é que quando você acha um cisne negro, isso aí já é uma falsificação daquela sua teoria. Então, até então, você não tinha evidência de um cisne negro. Mas não é porque você não tinha evidência que de fato não existiam cisnes negros, né? E foi isso que aconteceu. Se achou um cisne negro, e aí aquela afirmação de que todos os cisnes eram brancos, ela deixa de ser verdade, né? Então, o Taleb fala bastante sobre isso no livro dele, né? Aliás, todas as obras do Taleb, se você me perguntar, leiam Antifragilidade, Skin in the Game, que é ter arriscando a própria pele. Ele tem também a Cama de Procustos, que também é uma leitura bem bacana dele, com várias frases, né, dele. Tem o Dynamic Hedging para a parte que é mais, o pessoal que é mais voltado para o mercado de derivativos. Enfim, eu acho que todas as obras do Taleb elas deveriam ser lidas, tá? Mas eu posso estar enviesado no meu conselho aqui, porque realmente eu gosto do cara. Então, o Taleb, o que ele fala sobre, quando ele vai explicar o que é um Black Swan, né? Ele faz essa introdução ali sobre a falsificação e tal. O que é a teoria dele, né? O que são cisnes negros? Primeiro de tudo, são eventos que tem que cumprir com, vamos lá, com 3 coisas, tá? Primeiro, que eles têm baixíssima probabilidade de acontecer. Muitas vezes um cisne negro tem, se a gente for pegar uma distribuição normal de probabilidade, a gaussiana, são eventos que acontecem com 5, 6, 10, 15 desvios padrões da média. Coisa realmente, nenhuma ferramenta estatística consegue calcular isso, tá? Segundo, eles têm que ter um alto impacto. Não adianta somente o evento ter uma baixa probabilidade de acontecer. Eles precisam ter um alto impacto. E, por fim, eles são impossíveis de serem previstos, certo? Então, quando ele fala esse terceiro ponto, no próprio livro, ele, inclusive, menciona esse viés da retrospectiva, né? Que é a ponte que eu quero fazer aqui com o viés desse vídeo. Que é justamente a tendência que a gente tem de achar que os fatos eram muito mais previsíveis, né? O acontecimento era muito mais previsível do que ele realmente era, né? E na prática a gente consegue validar muito na prática, né? Geralmente quando vem um evento de altíssimo impacto, não faltam especialistas, né, explicando o porquê que aquele evento poderia ter sido previsto. Se tivessem analisado isso e isso, ficaria claro que aquele evento era previsto, só que é sempre depois que o evento aconteceu. Enxergar o evento em retrospectiva é muito mais fácil do que prever aquele evento. E aí eu termino esse vídeo aí com uma frase do Howard Marks, que talvez aí junto com o Taleb aí seja outro autor que eu gosto muito. Trouxe inclusive as 2 obras dele aqui, são 2 obras do Howard Marks, que ele fala muito sobre ciclos econômicos, né? E também da mesma forma como é difícil a gente prever exatamente quando está no final, exatamente o turning point de um ciclo de alta ou o turning point de um ciclo de baixa, né? Ele fala que we can't predict, but we can prepare, né? Ele fala que a gente não pode prever muitas coisas, mas a gente pode se preparar, né? Então, mais uma vez, volto que a gente pode traçar os nossos cenários base,
né? Mas é interessante a gente entender das nossas limitações e, em vez de tentar prever coisas que realmente são imprevisíveis por natureza, a gente tenha as nossas proteções, né? Como eu já falei, você vai ter ativos de risco, mas você vai ter um pouco de renda fixa, você vai ter um pouco de ouro, um pouco de Bitcoin, vai ter uma parte dolarizada, uma parte em outra moeda, né? Para a gente sempre ter um ativo, e aí vem o conceito de diversificação também, de a gente sempre ter um ativo fazendo a retaguarda do outro. Em que momento você começou a perceber que precisava prestar atenção na hora de tomar alguma decisão efetivamente? Assim, que você viu, olha, estou seguindo um padrão, ou olha, talvez eu deva pensar... Então, o primeiro contato que eu tive com finanças comportamentais foi com o livro do Daniel Kahneman, né, que é o pai das finanças comportamentais, né? Os estudos do Daniel Kahneman e do Amos Tversky, que já faleceu, eles datam de 1979, né? E somente em 2002 que o Daniel Kahneman ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Então, quando eu li o livro dele pela primeira vez, o Rápido e Devagar, e ele começou a explicar os viéses comportamentais, lembra que no livro dele ele fala sobre isso, mas ele traz estudos científicos que ele fez para chegar a essas conclusões que a gente acaba resumindo aqui, né? Mas é cheio de estudos ali, ele fala, né, mostra como que ele, toda a metodologia do estudo dele, de cada pesquisa que ele fez. E assim, quando eu comecei a ler aquilo e olhar o que ele estava falando, eu falei, nossa, isso faz muito sentido. Mais do que você ter uma boa estratégia de investimentos, é você dominar essa parte comportamental, porque, como eu falei, você está toda hora tendo que tomar decisões, né, decisões financeiras, né, decisões no mercado financeiro. Então, esse foi o momento, assim, a virada de chave aconteceu com a leitura do Rápido e Devagar, né, que inclusive recomendo fortemente a leitura, né. Agora parece que ele lançou aí o Daniel Kahneman lançou mais um livro, ainda não li, mas já está inclusive comprado no Kindle, que se chama Ruído. Vamos ver o que ele preparou para a gente. Então eu espero que tenha sido claro aí no viés da retrospectiva. Mais uma vez, se faz sentido esse viés para vocês, deixem nos comentários, né? Deixem seus feedbacks também nos comentários são super importantes para a gente. E se você gostou desse vídeo aí, se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? Até a próxima!